Olá, pessoal. Eu sou a Juliana. Que vocês sejam muito bem-vindos aqui à nossa Botica Florida. Hoje nós vamos dar início a um quadro que eu chamei de Meditação com os Florais. Então, como que vai ser essa meditação? Eu escolhi, um floral e eu vou descrever um pouco sobre ele e de que forma que ele pode nos ajudar. E depois eu vou trazer uma foto dele para a gente fazer aquela meditação que é conhecida como a técnica da visualização. Então, essa é uma técnica, bem simples, que você vai sentar num lugar tranquilo, sem barulho, fazer 3 respirações mais profundas e vai se imaginar, Ou você pode imaginar a própria foto que eu vou mostrar, ou você pode imaginar o local, com a flor, de acordo com a descrição que eu vou fazer. E você fica ali por alguns momentos, pensando, visualizando aquela imagem e tentando sentir todas as virtudes que essa flor pode trazer para a gente. No caso hoje, a escolhida foi o Mimulus. O Mimulus, ele é um floral indicado para aquelas pessoas que têm medos específicos, Quando ela consegue descrever do que ela tem medo. Então, medo de doença, da morte, medo de andar de elevador, medo de algum animal, E também indicado quando a pessoa tem muita timidez, tem dificuldade de falar em público, começa a tremer, a gaguejar e às vezes, por exemplo, no trabalho dela, é cobrado isso, falar em público. Hoje, além de falar em público, você tem que falar num público virtual. Por exemplo, tem conferências, no Zoom, no Meeting. Então, tem pessoas que não se sentem bem ao ver aqui todas aquelas janelinhas, tanta gente olhando para elas, Então, nesse sentido, é que essa essência, o Mimulus, ela pode nos ajudar. Então, ela pode nos trazer o quê? Coragem, para enfrentar a vida. Coragem para viver a vida da forma mais plena. Que assim, com todas as alegrias, que a vida pode nos oferecer. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Nessa cartinha, que é um desenho, que é uma artista, que ela também é terapeuta floral. Então, ela fez essas cartas para meditação, para reflexões diárias, porque tem também alguns terapeutas que tem pessoas que, como que é a consulta terapêutica? Ela é uma consulta que a pessoa, ela é chamada, inclusive, escuta terapêutica. A pessoa vai conversar com o interagente, tudo, e ele vai descrever o que ele está passando naquele momento, quais são as emoções que estão mais assim em evidência, ou se é alguma questão passada, mas que até hoje não foi resolvida, e ele vai contar aspectos da sua vida. Principalmente o foco é em como a pessoa está se sentindo, porque é aí que é o campo de trabalho dos florais de Bach, Não é em sintomas físicos, são as emoções, como a pessoa está se sentindo. Algumas pessoas têm muita dificuldade
de se abrir, de falar sobre ela mesma. E aí, nesse momento, alguns terapeutas, eles lançam mão desse recurso, que seriam as cartas com os florais, né? Então, tem terapeuta que vai fazer o quê? Ele vai dispor todas as cartas e pela imagem, ele pode pedir, por exemplo, que o interagente escolha 3, né? As 3 que ele mais gosta, ou então as 3 que ele menos gosta. E aí a pessoa faz um buquê com aquelas essências que a pessoa escolheu. Porque acredita-se, né, que o nosso inconsciente pode guiar aí nessa escolha. E pelo menos eu acredito assim, que naquelas primeiras consultas onde tem um bloqueio muito grande e a pessoa não consegue mesmo falar, pode ser um recurso interessante. Aí depois, na segunda, né, na terceira, que a pessoa já se sente mais à vontade, aí de repente que você pode voltar para o modelo clássico, né, da terapia floral, que é a escuta terapêutica. Então, aqui é o Mimulus, né? Que é essa florzinha aqui, ó, amarelinha. E mais o que eu trouxe pra gente fazer a nossa visualização e com esse propósito da meditação com a técnica da visualização, é essa aqui, é uma foto mesmo, né? Deixa eu ampliar aqui. Aí é o Mimulus no seu habitat natural. Chegar mais pra cá. Aí, agora sim. Então, o Mimulus, tá vendo? Ele é uma plantinha de pequeno porte. Ele nasce, geralmente, na beira, né? Dos rios, dos riachos. Fica próximo da água. E ele tem esse amarelo lindo, né? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fechar os olhos, fazer 2 ou 3 respirações profundas. E vamos, né, imaginar. Ou você pode imaginar só essa flor amarela te enchendo de coragem, né? Trabalhando os nossos medos. Ou você pode imaginar você andando aqui nesse riachinho, né? Molhando os pés nessa água. Interessante que na medicina tradicional chinesa, o elemento água, elemento, movimento, né? Ele está relacionado com o medo. É tudo bem assim, né? Interligado. Então, quando você estiver se sentindo, né? Muito ou com medo de alguma coisa específica, né? Nesse momento atual que estamos passando, que tem tantas incertezas, às vezes as pessoas estão passando por momentos de medo, né? Então, é mais uma opção para você ficar mais tranquilo. E aí você pode, igual eu falei, ou pensar na flor, ou nesse riachinho, faz as suas respirações, e você tenta visualizar, pode ser por 1 minuto, 2, no seu tempo. Depois fica por ali, né, mais algum tempo. E depois faz mais 3 respirações profundas e pode continuar com as suas atividades. Eu vou ler aqui uma frase do próprio Dr. Eduardo Bach, que ele falava sobre o medo. O medo, na realidade, não tem lugar no reino humano natural, já que a divindade dentro de nós, que somos nós mesmos, é inconquistável e imortal. E se apenas pudéssemos compreendê-la como filhos de Deus, não teríamos nada a temer.
Coletânea de Escritos de Eduardo Bach, página 174. Então é isso, que toda essa coragem que o mimo nos traz, essa coragem para enfrentar os medos do cotidiano, para enfrentar os desafios, né, de nos expor em público, porque às vezes o Mimulus também não é só medo assim, por exemplo, medo de cachorro, medo de escuro, mas ele é um medo de falar em público, é um medo de se expor, de estar sob o julgamento de outras pessoas, que esse momento de visualização, de meditação, possa nos ajudar. Então é isso, pessoal. Agradeço a presença de vocês. Se vocês gostarem desse tipo de vídeo, vocês deixam aí para mim alguma coisa nos comentários, né? Compartilhem com seus amigos, seus familiares. E espero vocês aqui outras vezes na Botica Florida. Um beijo.